Jonas capítulo 4, versículo 6, diz a palavra do Senhor: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombras sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, e a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Então nós podemos observar aqui nessa palavra sobre o amor de Deus, a misericórdia do Senhor. Como diz a palavra, que ela se renova cada manhã, a sua misericórdia, e ela dura para sempre. Enquanto nós estamos com vida, nós temos a oportunidade de se voltar para o Senhor. O povo de Nínive era um povo que adorava vários deuses, ofereciam crianças, seus filhos, para esses deuses, queimavam ali. Era um povo truculento, um povo totalmente desprovido de conhecimento de Deus. Mas mesmo com tudo isso, Deus não queria destruí-los, queria dar uma chance para eles. Por isso ele enviou Jonas para pregoar que durante 40 dias, em 40 dias, Nínive seria destruída. Então os ninivitas tiveram essa oportunidade de saber o dia da sua destruição. Mas Jonas deixou bem claro por que eles iam ser destruídos. Por causa dos seus pecados. Pecados terríveis que Deus, ele não pode conviver com o pecado, na verdade. Então, era tão grande o pecado que Deus ia destruir aquela cidade. Mas ouvindo eles, a insatisfação do Senhor para com eles, então eles resolveram não prosseguir com esse mal. E após Jonas ter proferido as palavras do Senhor, eles se inclinaram para Deus. Se vestiram de pano de saco e cinza na sua cabeça e clamaram ali por 40 noites, 40 dias e 40 noites, fizeram jejum. Não só eles, mas todos os ninivitas, incluindo ali homens, mulheres, escravos, servos, crianças, até os animais, eles fizeram com que eles jejuassem. E no final dos 40 dias, aonde viria a destruição, tanto esperada por Jonas, que tinha pregado, Deus salvou aquela cidade. Ele
aplacou ali a ira e não veio mais a destruição que viria, da qual Jonas ficou revoltado com isso. Jonas ficou furioso e queria a morte. Por isso, nós vimos aqui esse relato, já no final de Jonas, sobre essa pequena árvore que Deus fez nascer para cobrir a sua cabeça ali, cobrir a sua vida ali com aquela sombra, que logo também Deus, no dia seguinte, fez vir esse verme que a destruiu, né? E Jonas ficou revoltado com isso. E Deus ali lhe deu uma lição muito importante. Porque muitas das vezes nós avaliamos para nós só aquilo que é importante para nós. Mas há muita coisa em jogo na vida de uma pessoa. Nós vimos às vezes muitas pessoas que são truculentas, que são más, são perversas. E às vezes nós não entendemos por que essa pessoa ainda está ali. Porque a misericórdia do Senhor ainda espera. Porque aquela pessoa se volte para Ele. Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca. Eu vejo na Bíblia Deus falando ali em Apocalipse, uma das cartas, sobre Jezabel. Jezabel foi uma mulher má, matou os profetas do Senhor, fazia coisas terríveis, tramou a morte de Nabal, o homem da vinha, e muito mais. Uma mulher terrível, que através da sua influência no povo de Israel fez muito povo pecar, o povo de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus deu chance para ela. Ela não se converteu porque ela não quis. Então, a questão é, quando Deus fala conosco, nós temos que opinar assim como os ninivitas, não como Jezabel. Jezabel não quis, mas Deus queria salvar ela mesmo assim. Então a questão, amados, somos nós. A maneira que nós nos portarmos quando nós ouvimos a vontade de Deus, a verdade dele, que às vezes elas confrontam a gente. Confrontam a gente mesmo. E nós temos que fazer aquilo que é certo para poder sobreviver. O povo de Nínive sobreviveu porque eles fizeram aquilo que era certo. Eles se prostraram perante o Senhor. Largaram ali as suas práticas pecaminosas e Deus os salvou. Da mesma forma, não importa que tipo de pecado nós temos feito, você tem cometido, a maneira que você se portar daqui em diante pode ser diferente. Você pode ter um fim como um dia você sonhou, nos braços do Senhor, na presença de Deus. Porque no decorrer da vida, muitas coisas, frustrações aconteceram que fez você tomar decisões precipitadas. Decisões que hoje você se encontra na rua da amargura, do sofrimento. Mas eu posso dizer para você que esse Deus que salvou Nínive, Ele quer salvar você também. Ele quer tirar você dessa lama, desse tremedal de lama, dessa situação de desespero, de fracasso que você se encontra nesse momento. Esse é o Deus que eu estou falando, que tem poder para restaurar. Ele tem poder para salvar, para curar. Ainda que as pessoas percam a sua fé, a confiança, mas Ele quer salvar. Nós podemos observar também lá na ressurreição de Lázaro, quando as irmãs diziam: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, que está vivo, nunca morrerá. E aquele que crê em mim, que está morto, ainda viverá. Então, eu acredito, como Deus acredita, na restauração. Restauração de uma vida, se ela se inclinar da maneira correta para Deus. Jonas ficou revoltado, porque Jonas queria a destruição daquela cidade. Mas Deus contrariou o seu profeta,
porque para Deus o importante é que as pessoas elas olhem para aquilo que é verdadeiro, para que elas possam ser guiadas pela verdadeira luz. Ele contrariou o seu profeta, mas deu uma lição também para ele, que as coisas não estão no controle de nós. Talvez pessoas, até de nome, já condenou você, já falou para você não tem jeito. Seus amigos falaram isso, sua mãe, seu pai, seja lá quem for. Não foi Deus quem falou isso. Entenda que Deus, ele diz: eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Eu tenho o pensamento de paz e não de mal. E Deus também fala: quando uma nação pecar, ele espalha ela pelos quatro cantos, mas se voltarem para ele, ele reúne ela novamente. E lembre-se, a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira, assim diz o Senhor Deus. Então creia nisso, creia no Evangelho, creia no Senhor, creia na palavra de Deus. Alimente-se da verdade, alimente-se da palavra do Senhor, alimente-se daquilo que realmente vai dar fruto para a sua vida. E você verá como será o fim para você. No momento em que as pessoas poderão até ficar revoltadas, porque você não foi destruído, assim como Nínive foi salvo, você também será. Você também será uma bênção na mão de Deus. Creia nisso. Vá em frente, porque Deus, ele está com aqueles que caminham, com aqueles que não se acovardam, com aqueles que não olham para trás. Deus abençoe muito grandemente a sua vida hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus.